Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao vídeo. E hoje, gente, é uma decoração bem bonita e que eu gostei bastante do resultado. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas, tenho 16 anos e já trabalho com bolos faz uns 3 anos. Porém, esse bolo com essa decoração eu nunca tinha feito, então por isso que eu decidi compartilhar com vocês, ok? Esse bolo, gente, é um bolo super fácil de fazer, porém fica com um acabamento maravilhoso e super diferenciado. Para mim iniciar, eu estou iniciando com um bolo de aro 25 centímetros de diâmetro e ele está com 11 de altura. Porém, depois, já que a gente coloca o chantilly, aí ele fica um pouquinho mais alto, né? Porque tem um pouquinho a mais do chantilly. Então ele deve ter ficado com 11,5, 12 centímetros de altura, ok? Aí já vai eu arrumar a câmera. E, gente, esse bolo foi o bolo da madrugada. Lucas, como assim um bolo da madrugada? Geralmente, quando eu tenho bolo para encomenda para o domingo, eu faço os bolos para o domingo, tudo certinho, porém o que acontece? É para o meio-dia, é para as 11 horas, então geralmente eu acordo 7 da manhã, 8 da manhã, decoro os bolos e fica tudo certinho, né? Porém, nesse dia em específico, era aniversário do meu avô, então eu ia acabar viajando para a cidade do meu avô. Então, até as 9 horas, que era o horário que a gente ia sair, eu já ia ter que estar com os bolos todos prontos, os clientes já iam ter que vir buscar os bolos, e nesse dia eu ainda tinha 5 bolos para fazer. E se vocês me acompanham no canal, sabem que mesmo eu sabendo decorar o bolo, tudo certinho e tudo mais, eu acabo sendo um pouquinho lerdinho para falar a verdade. Então o que acontece? Eu acordei de madrugada praticamente para começar a fazer o bolo. Então por isso que vocês podem reparar que a iluminação tá até meio esquisita, diferente dos outros vídeos. Aí, gente, esse bolo, como eu falei para vocês, é um aro 25 por 12 e eu acabei esquecendo de falar, mas o recheio é de Dois Amores, que é uma camada de brigadeiro tradicional, que é o brigadeiro de chocolate, né? Eu gosto de fazer com chocolate meio amargo. Porém, se você quiser fazer com chocolate ao leite, também não tem problema nenhum. Aí, gente, nesse dia eu tinha que fazer um bolo de tema de cerveja, na verdade era tema de boteco. Esse aí que vocês estão vendo eu decorar. Eu tinha um também do Spirit, que é aquele cavalo do coração indomável, sabe? Que é um desenho. E também eu tinha um bolo de batizado, então eu tinha praticamente 5 bolos aí para fazer. Inclusive era 2, 3 quilos. 2 de 2 e 1 de 1, para vocês terem uma ideia. Então era bastante bolo mesmo. Aí, gente, eu acordei bem cedinho para fazer. Então por isso que esse bolo acabou sendo o bolo da madrugada, porque eu acordei, tipo, sem brincadeira, acho que umas 4 e pouco. Por quê? Eu poderia acordar mais tarde? Sim, mas eu estava tão preocupado com o tempo de o bolo não dar certo, que aí o que aconteceu? Eu acordei muito cedo, antes do celular sequer despertar, porque eu estava meio preocupado, sabe? Mas no fim das contas deu tudo certo. Inclusive esse bolo foi o bolo que mais me deu trabalho, porque ele vai ter uma ganache escorridinha e é uma ganache com chocolate branco. E se vocês me acompanham aqui no canal, sabem que geralmente eu não tenho costume de fazer ganache escorrida com chocolate branco. Eu sempre faço, mas é com chocolate preto. E com chocolate preto é mais fácil de trabalhar e a proporção é completamente diferente. Por exemplo, quando é um drip de chocolate preto, eu coloco 100 gramas de chocolate para 100 gramas de creme de leite e fica maravilhoso, super top. Porém, o chocolate branco é mais gorduroso, então a proporção é diferente. Então, para vocês terem ideia, eu tive que refazer esse ganache 3 vezes até ficar no ponto bom. Na primeira vez que eu fiz, não sei o que aconteceu, que o ganache talhou. Não sei o motivo. Não entrou em contato com água, não aconteceu nada, só sei que o ganache talhou. Não teve contato com água, então por isso que eu fiquei meio receoso, que eu não sabia o que tinha acontecido. Aí depois o que aconteceu? Fui fazer de novo. Aí nisso que eu fiz de novo, eu fui fazer na mesma proporção que eu fazia com o chocolate preto, né? Só que o que acontece? Por causa dele ser mais gorduroso e tudo mais, acaba que a quantidade de creme de leite é bem menor. Então ficou muito mole. Só que eu pensei que ainda dava para colocar no bolo, mesmo que ficasse um escorridinho mais escorrido.
só que ficou muito escorrido, gente. Sem brincadeira, lambuzou todo o bolo, aí eu tive que retirar todo o ganache, refazer praticamente essa decoração toda. Então, se eu não tivesse acordado tão cedinho assim, igual eu tô falando pra vocês, não daria tempo, porque eu ainda tinha os outros bolos para decorar, porque esse foi meu segundo bolo a decorar no dia. E aí, o que aconteceu? A ganache ficou mole. Aí eu tive que retirar toda a ganache do bolo, só que o que eu fiz? Já que eu sabia que a ganache era mais mole, e esse chantilly é um chantilly super estabilizado, que eu vou passar a receita para vocês, eu sabia que se eu fosse passando a espátula de forma correta, delicada, sem retirar todo o chantilly, eu sabia que eu ia conseguir retirar a ganache, porém manter o efeito. Então foi isso que eu fiz, inclusive depois eu vou deixar a foto para vocês verem como que ficou o resultado final no fim das contas. Mas, para vocês fazerem a ganache branca e não ficar nesse sofrimento aí que eu passei, o que é a receita que vocês têm que fazer? É metade do creme de leite para o dobro de chocolate branco. Então, por exemplo, já que esse bolo era um bolo bem grande, eu coloquei aí 200 gramas de chocolate branco e 100 gramas de creme de leite. Acabou que essa quantidade ainda sobrou um pouquinho de ganache, que eu fiz ganache rosa. Mas eu acho que dá para fazer com, por exemplo, de vez fazer 200, eu acho que pode fazer 150 de chocolate, né? E 75 de creme de leite, que eu acho que vai dar uma quantidade muito boa aí pra gente espalhar no nosso bolo, ok? Pra gente fazer um drip bem bonito. Aí agora eu vou passar também a receita do chantilly, que é esse chantilly maravilhoso, que ele não desanda, fica super firme e muito top. Esse chantilly aí, na verdade, é um chantininho. Dessa vez eu acabei optando em trabalhar com o chantininho. E para mim fazer esse chantininho econômico, porque vai pouquíssimo leite em pó, pouco ingrediente mesmo, não vai leite condensado, eu vou passar a receita. Marca aí no caderninho, porque é uma receita para o resto da vida e vale muito a pena. Eu coloco 500 ml de chantilly na batedeira. Importante o chantilly estar bem gelado mesmo. E junto eu adiciono 20 gramas de leite em pó. Ou se você preferir, pode colocar um pouquinho mais, tudo mais. Eu coloco só 20 gramas porque não tem necessidade de colocar mais do que isso. Eu vejo que muita gente que quando faz, coloca lá 80 gramas de leite em pó e eu acabo achando muito. Sabe por quê? Porque leite em pó tá caro para arregaçar. Mesmo colocando uma quantidade um pouco maior, ainda não fica com aquele gosto intenso do leite ninho, por exemplo. Então, se eu colocar mais, colocar menos, não vai fazer muita diferença para o cliente, porque na maioria das vezes ele nem nota que se é chantilly, se é chantilly. Então, eu acabo utilizando menos, porque o resultado, no fim das contas, fica praticamente a mesma coisa, ok? E aí, o que acontece? Junto com essas 20 gramas de leite em pó, eu utilizo o ninho, mas você pode utilizar a marca que vocês preferirem. Eu adiciono o chantilly que eu falei para vocês e 10 gramas de glacê real. Lucas, não achei o glacê real. Dá para fazer sem? Dá sim, sem problema nenhum. Eu só gosto do glacê real porque ele ajuda a estabilizar. O glacê real, não sei se vocês sabem, mas se você compra aquele industrializado que geralmente a gente utiliza, ele é em pó. E quando você faz ele puro, sem o chantilly, quando faz só ele mesmo, ele é mole e depois ele endurece. Então, pelos aditivos, os produtos que tem na composição dele, acaba que ele deixa mais firme depois que ele seca. Então, ele faz o mesmo resultado no chantilly. Então, ele acaba deixando o chantilly bem sequinho. Aí eu coloco todos esses ingredientes e bato até o ponto do buraco. Lucas, como assim ponto do buraco? Você vai começar a bater o chantilly e você vai reparar que todo o chantilly vai grudar no globo da batedeira. E quando você levantar o globo, ele vai sair tudo grudado no globo e vai ter um buraco assim na batedeira no meio. Só um pouquinho de chantilly mesmo aí nas partes laterais da batedeira e o meio vai estar como se fosse oco, ok? Então aí ele vai estar super poroso. Aí você vai falar, Lucas, meu Deus do céu, eu perdi o ponto do chantilly? Não, é assim mesmo. Aí depois você hidrata ou com leite condensado, ou com leite gelado, ou com água gelada. Eu não gosto de colocar leite condensado porque eu coloco só quanto tem na geladeira. Como assim? Por exemplo, eu vou fazer uma receita que vai um leite condensado e meio.
Aí acaba sobrando meio leite condensado, aí eu acabo hidratando com esse meio leite condensado. Porém, quando não tem, eu acabo hidratando com água mesmo. Por quê? Porque no fim das contas, os dois conseguem a mesma textura. A única diferença é que com leite condensado acaba ficando um pouco mais docinho, mas para mim não tem problema nenhum ser com a água gelada. Lucas, mas água não vai deixar ruim? Não vai deixar, vai manter as características do chantilly sem problema nenhum. E principalmente por causa da água não ter sabor e tudo mais, ser neutra, então vai realmente ficar com um sabor específico que o chantilly já tem. Então, chantilly, qual a marca, Lucas? Pode utilizar Amélia, pode utilizar Norcal, pode utilizar Flashman, pode utilizar o Lala, o que vocês acharem melhor, ok? Aí eu falei, né, gente? A respeito de tudo, só que eu acabei não falando do bolo. Mas esse bolo, gente, vocês podem reparar que para fazer o listrado tem 3 cores. Para mim fazer esse rosa, eu utilizei o corante Bordeaux Dark Color. Ele é um corante Bordeaux que não tem muito cor de Bordeaux, sabe? Ele é mais puxado para um vinho, por exemplo. Então, eu coloco pouquíssima quantidade para ficar com esse rosa super clarinho, super bonito, que eu acho super bonitinho. E para fazer essas outras tonalidades que vocês estão vendo, é o corante amarelo gema. E esse amarelo gema, se eu não me engano, é da Mix. E eu também estou utilizando o corante, eu misturei um pouco de azul royal com aquele azul turquesa, que é aquele Tiffany que alguns conhecem, ok? Então foi essas cores que eu utilizei para fazer essas tonalidades. Para fazer o listrado, que eu sei que às vezes o pessoal pode ter dificuldade, agora vai as dicas mais importantes. Quando a gente está fazendo o listrado, se a gente tem um chantilly muito mole, não fica legal, porque não fica bem definidinha aí as nossas listras. E se o chantilly está muito poroso, também dá muito trabalho. Então, o que é a dica que eu dou para vocês? Tem um chantilly na textura correta e o que você vai fazer? Quando você for fazer ele, você vai reparar que na primeira passada, normalmente vai acabar que as cores vai esconder a cor que estava no fundo. Por exemplo, aí o rosa. Mas você vem passando a espátula, sem muita força, porém removendo aos poucos esse excesso de chantilly dessa cor. Então vocês vão reparar que vai começar a aparecer o rosa. Então é exatamente isso que a gente quer, ok? E vou pedindo desculpa também que minha câmera e meu áudio é meio de lua. Tem dia que eles estão bons, tem dia que eles estão ruins, não sei o que acontece. Mas vocês podem reparar que agora começou a aparecer o rosa. Então é isso mesmo que a gente quer. Aí, o que acontece? Vocês podem reparar que dessa vez eu não estou trabalhando com cakeboard. E acaba que onde que eu compro o cakeboard, eu só acho para o bolo de 1 kg, que é o de 15 centímetros. E para o bolo de 2 kg, que é o de 20. Aí o cakeboard é o de 25 e o de 30. Porém, eu não acho maior. E já que esse bolo tem 25 centímetros, aí eu acabo utilizando, o correto seria utilizar um cakeboard de 35. Porém, já que eu não acho, aí eu utilizo essa bandeja. Só que essa bandeja eu gosto bastante dela porque mesmo ela sendo de isopor, ela é muito firme. E eu gosto bastante porque ela é barata. Eu acho ela super bonita. Porque esse desenho que ela tem fica maravilhoso. Dá um pouco mais de trabalho para fazer as espátulas, como vocês viram? Dá sim. Mas no fim das contas dá pra gente trabalhar sem problema nenhum. Aí agora vocês podem reparar que tá começando a ficar mais clara por causa que já tá chegando o sol, né? Mas aí a gente vai alisando e alisando e alisando até ficar perfeito. Gente, eu sou muito perfeccionista. Inclusive, comenta aí se você é assim que eu quero saber. Eu passo a espátula e tem uma bendita de uma bolinha de ar, eu passo tudo de novo. Eu sei que isso às vezes é um problema, porque eu fico mexendo muito no chantilly, mas comenta aí que eu quero saber, você é uma pessoa perfeccionista ou não? Aí, gente, agora eu vou fazer as quinas, e as quinas é bem facinho de fazer. Você apenas retirando o excesso do chantilly, e como que você vai fazer isso? Você vai passar a espátula. E lá vai eu de novo passar a espátula na lateral. Já pensei que era as quinas. Mas as quinas, gente, vocês vão pegar a espátula e passar ela só até metade do bolo. Nunca chegue até o final, porque senão o que acontece? Se você chegar até o final, vai quebrar a quina do bolo do outro lado. Então você vai passar ela e lembra que eu não indico vocês passarem ela 100% reta no bolo, não. Tenta passar ela um pouco inclinadinha que vai ajudar bastante, ok?
Aí agora eu vou colocar a foto do resultado final do bolo para vocês verem como que ficou, ok? Então, gente, esse foi o resultado final do bolo depois com a ganache e com o topo de bolo. Esse topo de bolo, gente, não fui eu que fiz, a cliente comprou, é de biscuit, mas esses 6 anos fui eu que coloquei. Inclusive, já tem vídeo ensinando como fazer o topper, ok? Então, gente, que nota que vocês dariam para esse bolo? Comenta aí que eu quero saber, ok? E também, gente, esse bolo eu postei no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, bora seguir. É esse arroba que você tá vendo aqui embaixo. E lá tem muita decoração de bolo legal para vocês seguirem de inspiração, ok? Então, gente, esse bolo também eu esqueci de falar, mas o valor dele eu vendi ele a R$ 130, ok? Então o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, curte, compartilhe para ajudar o canal a crescer, ok? Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.